E aí, terceira séries, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a segunda fase do modernismo. Já vimos ali a introdução da primeira fase, hoje da segunda e posteriormente da terceira fase do modernismo. Essa segunda fase do modernismo, também chamada de segunda geração modernista. Ela representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Então, ela vai ser chamada de geração de 30. Essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, apresentados na semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional. Então, conforme já estudamos, a Semana de Arte Moderna foi o início, o marco ali do modernismo. Só que agora na segunda geração vai o quê? Vai constatar, vai confirmar as novas características desse movimento literário. E vai ser com a publicação Alguma Poesia, escrita em 1930, de Carlos Drummond de Andrade. Foi o que marcou o início da intensa produção literária poética desse período. A segunda divisão ela vai ser subdividida em poesia e prosa. Então, quanto à poesia, foi a obra de Drummond, Alguma Poesia. Já na prosa, vai ser a publicação do romance regionalista A Bagaceira, escrito em 1928 pelo escritor José Américo. Então, quanto à fase de consolidação, quando veio a fixar mesmo a segunda geração moderna. Ela representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, conforme muitos estudiosos. Também chamada de fase de consolidação, a segunda fase do modernismo brasileiro. A literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Foi um momento de muitos conflitos também, não só no Brasil, quanto também no mundo. Então vieram um movimento, a questão dos manifestos, foi um momento bem intenso. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores desse movimento. Contexto histórico que estava acontecendo ali naquele momento. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto bem conturbado. Após a crise de 1929 em Nova York, a depressão econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Vocês sabem, se aconteceu lá, acaba sendo influenciado muito aqui também. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, ou seja, bem mesmo nesse período. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e a miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Então, foi o início da era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo. Algumas características marcantes. Temos a influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo, principalmente na prosa,
a realidade social, cultural e econômica. Eles queriam estar bem próximo da realidade vivida. Nada de idealizações. Valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, bem simples mesmo. Queria deixar a gramática mais de lado e que os escritos fossem de acordo com o falado mesmo. Uso de versos livres e brancos, amadurecimento das ideias de 1922, nova postura artística e a poesia sintética e a literatura construtiva e politizada. A poesia de 30. Então, nós falaremos a princípio da poesia, posteriormente sobre a prosa de 30. O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo. Ela se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamentos que norteavam o espírito dessa geração. Esse momento ficou conhecido com a poesia de 30. Há na poesia dessa fase um grau de uniformidade e mesmo de coesão menor do que nos autores de 22. Lembremos, no entanto, que a maior parte dos autores de 22 são contemporâneos da safra de poetas de 30, com os quais partilhavam o gosto pelo verso livre, a liberdade temática, a postura anti-acadêmica, a valorização do cotidiano. Esses traços aqui não são mais uma espécie de guia a se seguir, mas amplas conquistas já estabelecidas. Os principais nomes da poesia dessa fase modernista são Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Murilo Mendes. Falaremos um pouquinho sobre cada um desses poetas maravilhosos. Começando por ele, que eu tenho um apreço muito grande, Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em 1902, faleceu em 1987, foi sem dúvida um dos maiores representantes, sendo o precursor da poesia de 30. Foi o início, com a publicação de alguma poesia em 1930 e grande representante da poesia moderna. Constante verificarmos nas suas obras o tom de humor, paródia, temas variados como o amor, a amizade, a família, o cotidiano e outros. Ali, essa imagem sou euzinha, Estive com ele, trocando umas ideias, no início de janeiro, e é uma homenagem feita a ele, que está ali em Copacabana. E uma frase dele que eu particularmente gosto muito é essa: não basta sentir a chegada dos dias lindos, é necessário proclamar: os dias ficaram lindos. Drummond. Com notória importância na cultura brasileira, Drummond é considerado um dos mais influentes poetas brasileiros do século XX, até os dias atuais, A gente fala muito de Drummond. Algumas homenagens a ele estão nas cidades de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com a estátua Dois Poetas, e aquela mostrada há pouco na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. É a estátua conhecida como O Pensador. O documentário O Poeta de Sete Faces retrata a vida e a obra de Drummond. Ele foi escrito e dirigido pelo cineasta brasileiro Paulo Thiago. Dentre os anos de 88 e 90, a imagem de Drummond esteve representada nas notas de 50 cruzados. Aqui nós vemos novamente a estátua de Drummond em Copacabana, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e logo abaixo é a face de Drummond na nota de 50 cruzados. Minha época, gente, tô velha,
Vamos falar um pouquinho agora sobre essa maravilhosa também, Cecília Meirelles, que nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Com forte influência da psicanálise e da temática social, é considerada uma das maiores poetisas brasileiras. Desse período, destaca-se as obras Batuque, Samba e Macumba, de 33, A Festa das Letras, de 37, e A Viagem, de 39. Algumas curiosidades a respeito de Cecília Meirelles. Em 34, ela funda a primeira biblioteca infantil do Brasil, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a Biblioteca Cecília Meirelles em 64, na província de Valparaíso. Em 53, Cecília Meirelles foi agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade de Delhi, na Índia. Com a obra intimista e densamente feminina, Cecília Meirelles foi uma escritora muito conhecida, principalmente no meio infantil, em todos os gêneros, que ela escreveu muitas poesias. Agora esse maravilhoso também, Mário Quintana, nascido em 1906, faleceu em 94, chamado de o poeta das coisas simples. Possui uma vasta obra poética. Desse período, merece destaque seu livro de sonetos intitulado A Rua dos Cataventos, publicado em 40. Mário Quintana concorreu 3 vezes para a vaga de literato na Academia Brasileira de Letras, mas nunca conseguiu ganhar. Convidado para se candidatar pela 4ª vez, o poeta se recusou. Achou melhor deixar quieto. Algumas frases bem interessantes de Mário Quintana. Creio que vocês até já tenham o conhecimento de algumas e não sabiam o autor. A amizade é um amor que nunca morre. Tão bom morrer de amor e continuar vivendo? A indiferença é a maneira mais polida de desprezar alguém. O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Para filosofar. Não faças da tua vida um rascunho, poderás não ter tempo de passá-la a limpo. Uma vida não basta ser apenas vivida, também precisa ser sonhada. Pô, gente, ele merecia, né? Fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Temos também Murilo Mendes, nascido em 1901, faleceu em 75. Além de poeta, foi destaque na prosa de 30. Atuou como divulgador das ideias modernistas na revista criada na primeira fase modernista, que foi a revista Antropofagia. De sua obra poética merece destaque Poemas, Bumba Meu Poeta, Poesia em Pânico e O Visionário. Peguei uma canção, a Canção do Exílio. Na realidade, o que ele faz? Uma paródia à original, feita ali por Gonçalves Dias. Lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que... Pois é, aquela lá era do Gonçalves Dias. Olha só a paródia que ele fez referente à Canção do Exílio. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Temos também Jorge de Lima, nascido em 1893 e veio a óbito em 53, chamado de Príncipe dos Poetas.
Foi escritor e artista plástico. Na poesia de 30, colaborou com as obras Poemas, Novos Poemas e O Acendedor de Lampiões. Jorge de Lima candidatou-se 6 vezes para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, no entanto, também não conseguiu o cargo. Temos Vinícius de Moraes, maravilhoso, nascido em 1913 e faleceu em 80. Foi outro grande destaque da poesia de 30. Compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publica em 1933 seu primeiro livro de poemas, que foi Caminho para a Distância, e em 36 seu longo poema Ariana, a Mulher. É autor de Soneto de Fidelidade, lembra, de todo meu amor serei atento, uma das mais importantes obras da literatura brasileira. Também foi autor da peça Orfeu da Conceição e ainda um dos precursores da bossa nova no Brasil. Ele fez grandes parcerias com grandes nomes da música popular brasileira, como Tom Jobim, Toquinho. Teve várias influências fortíssimas que marcaram nossa MPB. Foi durante a segunda fase do modernismo que Vinícius de Moraes teve destaque com suas produções eróticas e de amor. Aqui o famoso soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. E também ele é o autor de músicas infantis, lançado em 1970, com a música do Pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela. Tantas vezes o moço que foi para a panela. Aí tá o pato, né? Só que não é o Pato Donald. Agora sobre a prosa de 30. Falamos sobre a poesia, agora a prosa. Nessa fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa época se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Então, das suas características, nós temos o forte mesmo, o regionalismo, porém com linguagem não tipicamente regional. Neorrealismo e abordagem de temas sociais. Temos José Américo de Almeida, que vai ser o autor regionalista da obra A Bagaceira, que foi o marco inicial da prosa de 30. Nessa obra, ele relata o tema da seca e da vida de retirantes. Graciliano Ramos, nascido em 1892, faleceu em 53. Ele se destacou na prosa regionalista com seu romance Vidas Secas, escrito em 38. Nele aborda diversos aspectos do sertanejo e problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Algumas curiosidades de Graciliano. Ele não chegou a fazer nenhum curso superior. Algumas de suas obras foram adaptadas para o cinema,
tal qual Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere. Na publicação da sua obra Angústia, Graciliano estava encerrado, de forma que o original fosse entregue por Heloísa, sua esposa. A editora, José Olímpio, responsável pela edição. Jorge Amado, nascido em 1912, faleceu em 2001, foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana com seus romances. O País do Carnaval, que relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema mestiçagem. A obra Cacau, ambientados na fazenda de Cacau, no sul da Bahia, relata a vida e exploração dos trabalhadores. Capitães de Areia é um romance urbano que relata a vida de meninos abandonados em Salvador. Jorge Amado possui uma vasta obra literária, com aproximadamente 45 livros publicados, dentre romances, poesias, contos, crônicas, peças de teatro, literatura infantil. É um artista completo. Ademais, sua obra foi traduzida para 50 idiomas, sendo, portanto, um escritor reconhecido mundialmente. É o autor mais adaptado da televisão brasileira, uma vez que suas obras basearam novelas e minisséries, principalmente da TV Globo, com destaque para Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela. Além disso, suas obras inspiram o teatro e o cinema. Depois de Paulo Coelho, a obra de Jorge Amado é a mais vendida no exterior. Raquel de Queiroz. Nasceu em 1910, faleceu em 2003. Ela publica em 1930 seu romance intitulado O 15, em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915. Algumas frases de Raquel de Queiroz. Eu nunca fui moça bem comportada. Nunca tive vocação para alegria tímida, para a paixão sem orgasmos múltiplos ou para o amor mal resolvido sem soluços. Eu quero da vida o que ela tem de cru e de belo. Não estou aqui para que gostem de mim, estou aqui para aprender a gostar de cada detalhe que tenho. Não sou feminista. Acho que a sociedade tem que crescer em conjunto. A associação mulher e homem é muito boa e acho um grande erro combater o homem. Fala-se muito na crueldade e na bruteza do homem medieval. Mas o homem moderno será melhor? A gente nasce e morre só. E talvez por isso mesmo é que se precisa tanto de viver acompanhado. Eu sou essa gente que se dói inteira, porque não vive só na superfície das coisas. Infelizmente, não acredito em Deus. Acho uma grande pobreza não ter uma fé. É um desamparo, uma solidão muito grande. José Lins do Rego. Nasceu em 1901, veio a óbito em 57. Ele publica em 32 um romance Menino de Engenho, ambientado nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo do açúcar no Brasil. Suas obras são consideradas um dos destaques do romance regional nordestino, fixando tipos e costumes da região. O autor não se aprofunda na análise psicológica e costumes da região. O autor não se aprofunda na análise psicológica dos seus personagens, no entanto, são incomuns, fortes e reais. Seus textos exaltam os sentimentos pessoais, fazendo uso de uma linguagem cheia de vocábulos regionais. Suas narrativas apresentam forte inspiração na literatura de cordel, dando ênfase à oralidade.